Jorge Igor responde domingo, meio de abril de 2023, não é isso? É isso. Agora eu olho pro computador aqui para não errar mais. Uma vez eu gravando um vídeo em março, dizendo, opa, primeiro domingo de janeiro. Os caras, como assim? Acharam até que era vídeo velho. É porque é só maluquice mesmo. Acontece muito aqui nos vídeos, né? Você fica nessa coisa do raciocínio muito rápido e às vezes você fala um negócio que você nem percebeu que falou. Loucura. Obrigado pela moral de sempre, pelas perguntas que vocês enviaram. Sua pergunta para o próximo domingo pode ser respondida. Manda aqui, nos comentários desse vídeo, deixa a sua pergunta, fica mais fácil para eu achar, separar e responder no domingo que vem, tá bom? Obrigado por tudo aí, pela moral, pelas perguntas, like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho e vambora. Vocês estão cada vez mais enviando perguntas com potencial de cancelamento. É a prova que vocês me amam. Por exemplo, Jonas Augusto Silva. Jorge, essa é para te complicar. Você já até sabe, né? Você é a favor ou contra a redução do tamanho dos gols do futebol feminino? Perguntinha fácil. Em outros esportes, como o vôlei, onde a rede é mais baixa, se faz a diferença na altura da rede. No basquete feminino, a bola é mais leve, por aí vai. Te espero em Barcelona e apoio o futebol feminino. Boa, Jonas. Obrigado pelo convite e sou um apoiador do futebol feminino também. Inclusive, nesse momento que você está vendo o vídeo, no momento que o vídeo está indo para o ar, eu tô na Vila Belmiro assistindo Santos e Kinderman pelo Brasileirão Feminino. Então, eu tô gravando esse vídeo no sábado de manhã, indo viajar nesse sábado ainda para Santos para passar o fim de semana e para ver o jogo das meninas do Peixe no Brasileirão Feminino. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma impressão, uma opinião sobre isso. E assim, eu tenho o direito de ter uma opinião sobre esse assunto como qualquer pessoa, né? Um dos grandes males dos tempos atuais é a interdição do debate. Porque também tem um outro problema que é o despreparo ao debater, né? Ou a má intenção ao debater, ou o preconceito ao debater. Isso é péssimo. E isso gerou um contra-ataque, uma reação do outro lado, que é igualmente extremada, que é impedir o debate, que é desqualificar qualquer pessoa que queira minimamente debater, mesmo se essa pessoa trouxer argumentos, for respeitosa, não for preconceituosa, e geralmente é o meu caso. Então, é uma pena que hoje a gente tenha chegado nesse ponto. Mas eu me atrevo a debater e dar minha opinião sobre esses temas, mesmo com a era do cancelamento que a gente vive hoje. A minha sensação é de que, e até ouvindo pessoas sobre isso, né? Teve uma vez a Emma Hayes, que é técnica, acho que mais de uma década já, ela é técnica do time feminino do Chelsea. E ela se posicionou publicamente a favor da redução do tamanho do gol. Eu acho que a redução do tamanho do campo é um exagero. Eu não concordo. A redução do tamanho do... Até porque você tem ali não importa, assim, o tamanho do campo eu acho que é pouco importante, porque a dinâmica do jogo ela será mesmo diferente, a velocidade das jogadas ela será mesmo diferente, explosão, arranque. Eu acho que esse não é o ponto, assim. A preparação física hoje, ela consegue deixar as atletas num nível perfeitamente possível para percorrer as distâncias do campo, né? Até porque o futebol tem essa coisa do posicionamento, da colocação e tal. Então, assim, eu acho que a dimensão do gramado, ela não é e nunca foi um problema no futebol feminino, né? São 22 jogadoras ocupando cada uma faixa do campo, assim, essa dinâmica, ela não deveria se alterar em relação ao futebol masculino, né? Agora, a questão do salto, antes do salto, a questão da altura média da goleira e logo depois disso, o salto, a impulsão, aí a gente pode estar diante de uma questão cientificamente complicada, assim, biologicamente falando. Essa técnica do Chelsea, a Emma Hayes, ela falou tempos atrás, se você pegar a altura média dos goleiros da Premier League masculina, é 1,90. Se você pegar a altura média das goleiras da Women's Super League, é 1,72. Então, assim, há uma diferença muito grande. É uma diferença significativa aqui. Então, eu até peguei uma fala dela aqui, da Emma Hayes, de 2019, não é muito antiga. Ela falou assim, nós ouvimos frequentemente, mesmo entre apoiadoras do futebol feminino, que a qualidade das goleiras é responsável por um baixo nível do esporte, mas isso tem a ver com a qualidade delas
ou é um erro básico de ciência? O debate sobre essas situações do futebol feminino sempre é silenciado com o medo irreal que qualquer mudança vai estragar o esporte ou com o seu ideal de equidade. Mesmo eu, quando sugeri isso, fui acusada de tentar acabar com as conquistas que o esporte teve. Fecha aspas. Então, assim, a gente está falando de uma mulher treinadora de um clube europeu há muitos anos, desde 2012. Sim, ela tem muito conhecimento do que fala e a opinião dela vai um pouco na linha do que eu penso, mas eu gosto muito de ouvir quem de fato é conhecedor do assunto e trabalha na área, porque me dá um pouco mais de segurança ao abordar esse tema. Sim, ao mesmo tempo, ela trata de um ponto aqui, que uma vez eu ouvi a Paty, que foi goleira do Santos, a Paty Nadi, falar sobre a preparação das jogadoras. E ela tem um ponto, ela deu uma entrevista para o Lance uma vez acho que foi logo depois da última Copa do Mundo Feminina, fez um trabalho de pesquisa com jogadoras e treinadores do futebol feminino sobre essa questão da redução do campo e da trave, né? Então a Paty era goleira do Santos na época e ela falou, gente, assim, o grande problema na minha visão, ela não é favorável à redução do tamanho das traves. E ela abordou um ponto que é muito importante. O grande problema seria a preparação das goleiras desde a base. Ela foi falar, eu fui ter preparador de goleiro com 26, 27 anos. Eu não tive isso na minha formação. Quantas goleiras, e aí nós estamos falando de Brasil, né, que é a nossa realidade. Na Europa, em alguns casos, talvez seja bem diferente. Quantas goleiras subiram para o profissional sem ter um treino específico de goleira? Sem ter um profissional ao lado delas para treiná-la todos os dias, para uma preparação como goleira. Assim, e aí nós estamos falando de goleira, isso se estende a todas as posições, né? As jogadoras do futebol feminino, quando conseguem apoio, já conseguem muito tarde. Já perderam o tempo de ter aí todo um crescimento, todo um desenvolvimento bancado pelo clube, bancado pela CBF. Isso existe muito pouco no Brasil. E aí, de fato, alguns fundamentos de goleira, eles também não são desenvolvidos na velocidade que deveriam ser. E aí, quando se chega no profissional, você encontra muitas dificuldades de movimentos, de salto, de impulsão, de técnicas de defesa que você também não teve. Então, assim, a minha primeira sensação, toda vez que esse debate vem, é essa, assim, por uma questão biológica, me parece razoável pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que eventuais dificuldades que as goleiras do futebol feminino apresentam também passam pela falta de apoio que elas tiveram lá atrás, pela falta do investimento. Atleta é investimento, gente. Assim, atleta custa caro você desenvolver um atleta. Quer dizer, custa caro, custa dinheiro. Perto do retorno que ele vai te trazer, custa barato. Perto do benefício social que vai trazer para o país você colocar jovens no esporte desde cedo, esse custo é baixíssimo. O retorno é muito interessante, né, para o país como um todo, para a economia, para a vida em comunidade como um todo. Então, é um outro lado da moeda que a gente precisa ver também. Não é só falar da questão da diminuição do tamanho, que é algo mais prático. A gente não pode achar só soluções práticas para os problemas. Os problemas, às vezes, são muito complexos, então a gente tem que ir mais a fundo neles. E uma outra questão sobre isso aqui também. Como aplicar isso? É muito mais difícil você trocar uma trave, você reduzir, você ter que adaptar, você ter traves lá onde você tem um mecanismo de subida, descida, da altura e tal. Num país como o Brasil, tão enorme e tão desigual, isso também seria um problema de aplicação. Em outros esportes, talvez seja muito mais simples. Você baixar o tamanho de uma rede e subir, talvez seja muito mais simples do que você reduzir e aumentar o tamanho de um gol que vai ser, no sábado vai ser utilizado no futebol masculino, no domingo vai ser utilizado no futebol feminino. Também é uma outra variável que a gente tem que colocar na equação. Mas a minha primeira sensação é essa, de que essa redução, biologicamente falando, faria algum sentido. Mas o problema não está só nisso, na minha opinião. Obrigado pela pergunta, viu, Jonas? Abraço para você. Joab André. É um tema delicado até pela plataforma aqui. Essa pergunta não é para criticar a direita ou a esquerda. Tendo em vista o cenário político atual, o caso nas escolas de aluno vitimando professores, eu estou só tomando cuidado com palavras aqui na plataforma, alunos vitimando alunos, etc., onde essa e a próxima geração irão parar, já que a educação e a segurança estão pela misericórdia e um país sem educação e segurança tende a ser uma Venezuela da vida. Grande abraço, Jorge.
Você tocou nos pontos fundamentais e até vai facilitar aqui o desenvolvimento da minha resposta. Eu nem vou precisar me estender tanto. No domingo passado eu fui perguntado sobre qual era o maior problema do país. E eu acho que a educação é o principal deles, a falta de uma educação de qualidade, a falta de estrutura nas nossas escolas, a falta de escolas que preparem os jovens para os desafios do futuro, para os desafios da vida adulta, da vida profissional e também para o relacionamento, a convivência em sociedade. Acho que nós temos ótimos profissionais na área de educação que nem sempre dispõem das melhores ferramentas para isso. Então a gente está vendo uma geração jovem muito perdida, a gente está vendo uma geração jovem sem perspectivas, sem noções básicas de civilidade e deságua em tudo isso aí que a gente está vendo. Então acho que educação é o problema número 1. Segurança é outro problema grave. Quem vive nas grandes metrópoles brasileiras, principalmente, convive com esse inferno que é não ter o mínimo de paz para andar, para se locomover, para exercer as suas atividades de lazer. Sim, a gente passa o tempo todo desenvolvendo mecanismos de proteção. Então, se você vai para o lugar tal, você não pode levar determinada coisa com você. Se você vai para o lugar X, você não pode ir com determinada roupa, coisa assim. Isso é um problema gravíssimo no Brasil e que não é resolvido até hoje. Você tem áreas do Brasil onde o poder público não entra porque você tem lá a criminalidade tomando conta. O território é dela, o território não é do poder público. Ela cria as próprias regras, ela cria as próprias leis, ela cria a própria dinâmica de poder, né? Então, assim, isso é um baita problema. Eu acho que esses dois são os maiores. E quando a gente discute segurança em escola, eu acho que esse debate está enviesado ideologicamente. Porque segurança em escola, como a sociedade doente que a gente tem hoje, está longe de ser um problema. É um paliativo? Concordo que é um paliativo. A solução é mais... O buraco é mais embaixo? É mais embaixo. Mas a gente não pode deixar de aplicar uma solução para um problema que é urgente. Esse problema ele vai ser resolvido de duas formas. Ele precisa ser atacado urgentemente da maneira mais rápida, que é com o reforço de segurança, que é com o patrulhamento, que é com essas questões que são mais fáceis de lidar. E precisa, numa outra ponta, com educadores, com família, com governo, com todo mundo, pensar em soluções de longo prazo, para você melhorar a educação, para você melhorar o conteúdo programático, para você tratar a saúde mental das pessoas, e aí entra trabalho de psicologia, de psiquiatria, seja do que for. Mas a gente tem que atacar os dois lados da moeda. Não dá pra gente, tudo bem, puxa vida, segurança não vai resolver o problema no longo prazo, mas vai resolver no curto prazo, no curtíssimo prazo. Porque a coisa tá grave, a coisa tá escalando e a gente não sabe onde vai parar. Obrigado, Joab, pela pergunta aí. Valeu. Gabriel Scarpa, Gabriel Serpa. Eu li rápido aqui, pensei que você fosse o meia ex-Palmeiras. Fala, Jorge, tudo bem? Quem acompanha seu canal e suas redes sabe do problema e de como você enfrentou o câncer na tireoide. Minha pergunta é, qual foi o que mais mudou em você em virtude do câncer? Qual é a diferença para você entre o Jorge de antes e depois do câncer? Abraço e parabéns pelo canal. Obrigado, Gabriel. Esse é o tipo da situação limite que te faz observar as coisas com a seguinte perspectiva, assim, o temor da ruptura instantânea de uma rotina ou de um projeto, né? E a vida é um projeto, né? A gente tem metas, a gente vai construindo ideais, enfim, e viver é um projeto também, complexo, difícil, delicado, dramático muitas vezes, mas é. A coisa que mais mudou na minha cabeça foi a maneira como lidar com esse risco sempre presente, e entra muito na coisa de otimismo e pessimismo, que também foi tratado no vídeo do domingo passado, esse risco sempre presente das coisas de uma hora para outra fugirem da sua mão. Então você tá ali exercendo o teu trabalho, cuidando da sua família, tocando a sua vida, tocando a sua rotina, ganhando o seu dinheiro e tal, vivendo onde você quer, que era o meu caso, eu sempre quis viver em São Paulo, tá tudo muito bom, tudo muito bem, de repente, passa um vendaval e dá uma desarrumada e tira tudo do lugar. E aí você precisa ver o que vai fazer no passo seguinte. Depois que o vendaval for embora, você vai ter que rearrumar as coisas no lugar, né? Você vai ter que colocar a casa em ordem novamente. Então, acho que essa foi a maior mudança. Entender, e eu sempre soube disso, mas quando você projeta é uma coisa, quando você vive é outra. Entender melhor essa nossa vulnerabilidade. A gente não controla as coisas, a gente acha que controla, acho que a gente tem até um certo nível de controle, mas o nosso controle, ele é limitadíssimo, ele é menor do que a gente sempre pensa. A gente acha que tem
tudo nas mãos. E a gente percebe muitas vezes que não tem. Então, é lidar com o impalpável, sabe? Lidar com o imponderável. Muitas vezes é o impalpável que vai te socorrer na hora que o bicho vai pegar, né? Então, são coisas que vão mudando assim na mente, né? A gente entender que a ruptura ela pode acontecer a qualquer momento, a gente entender que fé é uma coisa importante, eu não estou fazendo nenhum tipo de pregação, cada um tem a sua, cada um enxerga como quer. É a gente aprender também a focar na solução do problema, porque a partir do momento que eu tive o câncer de tireoide, eu tive um problema. Eu fui impedido de exercer minha profissão por um tempo. E eu precisava passar por um tratamento para, o mais breve possível, retomar as minhas atividades. Então, ali já não era mais ali não é mais ler a página do problema, eu precisava virar ela. A partir do momento que eu entendi todos os riscos que existiam e entendi que o risco à minha vida, à minha permanência na Terra era mínimo, que a questão era justamente profissional, a questão era justamente voz e tal, eu falei, então tem que atacar esse problema. Meu foco está aqui. Meu foco está em resolver algo que é grave. E vamos embora. E não vamos ficar lamentando e não vamos ficar chorando para trás e vamos atacar a solução. E foi o que de fato aconteceu. Eu acho que esse problema me tornou um cara mais prático para algumas coisas. Eu, para outras, ainda não sou tão prático. Nesse caso, em casos assim de bicho pegando, eu consigo ter um sangue frio que já era meio da minha natureza e que talvez tenha se desenvolvido ainda mais depois do caso, né? Depois do câncer da tireoide. Entender que, caramba, o pau tá quebrando. Calma, vamos respirar e vamos achar a solução. Tem um momento que você se abala, tem um momento que escorre lágrima, mas aí passa. Passa, você respira e vai, né? Mas acho que a grande lição é essa, viu, Gabriel? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, o tempo de repente pode mudar. E aí você precisa ter as ferramentas para lidar com a mudança do tempo. Você precisa ter o guarda-chuva, o agasalho, a bota. Você tem que estar com tudo preparado no armário, porque a qualquer momento você pode precisar usar. Você nem quer usar, você nem usa muito, tá sempre lá guardadinho. Mas pode ser que uma hora precise. E aí o Luan Mendes vai numa linha que é parecida com a pergunta do Gabriel, que é o seguinte, ó. Fala, Jorge, o que você acha sobre a morte? Tem medo de morrer? Eu tenho medo de não cumprir metas, viu, Luan? Por exemplo, a minha maior meta nesse momento é concluir a formação dos meus filhos. E agora é a Caroline, no caso, né? Porque o Gustavo já é maior de idade, já está começando a trilhar um caminho sozinho. Esse é o meu maior medo. Eu preciso terminar. Eu acho que eu tenho vários projetos de vida. Acho que a minha vida profissional é um grande projeto. Eu tenho sonhos a alcançar que eu ainda não alcancei. Eu tenho metas a bater que eu ainda não alcancei. Eu quero ser melhor do que fui ontem, todo dia. Eu sou extremamente exigente com o que eu faço. Cada jogo eu analiso, eu ouço depois com muito cuidado, com muito critério, com muito rigor, porque é uma meta de vida ser melhor do que eu fui na Champions anterior. Então nessa Champions eu quero narrar mais do que eu narrei na anterior. Na próxima eu vou querer subir o sarrafo mais ainda. E a mesma coisa pro Paulistão, é a mesma coisa pros outros eventos que eu fizer na TNT Sports, é a mesma coisa pro canal no YouTube. Então é uma busca constante por isso. E evidentemente que só o tempo me fará ser melhor. Se eu tiver esse tempo abreviado, eu não terei a possibilidade de chegar onde eu sei que posso chegar, onde eu sei que o meu potencial pode levar. Então essa é uma meta profissional. Eu tenho a meta pessoal, eu tenho o projeto pessoal, que é a minha vida em São Paulo, que é uma coisa que eu quero desfrutar muito mais do que os 4 anos que eu desfrutei, que acho que foram poucos, tanto que eu queria vir para cá e amo essa cidade, acho que tem muita coisa para fazer aqui ainda, não quero que isso seja abreviado. Eu tenho o meu casamento como um projeto de vida que eu preciso, e já são 20 anos de um projeto que está em andamento e que tem muita história ainda para ser construída, e eu não quero que essa história seja abreviada em hipótese alguma. E o maior deles nesse momento, que é a criação da minha filha, da Caroline. Então são projetos muito simples, ao mesmo tempo muito, muito profundos, muito importantes, de um valor que, se a gente for colocar em dinheiro, não dá para estimar. E esse é o meu grande medo, porque eu lido com a ideia da finitude como algo inevitável, não dá pra gente ficar brigando. Assim, tem brigas que não dá pra travar, né? Eu vou travar uma briga com isso? Não dá. A briga que eu travo é para evitar que isso chegue rápido. E é uma luta instintiva, né? A partir do momento que você sente o risco de que a morte te leve, você luta com todas as suas forças. Você é capaz de fazer coisas até então impossíveis, inalcançáveis, inimagináveis, porque o teu instinto de sobrevivência vai te levar a isso, né?
Isso vale para tudo, inclusive para momentos de adversidade, de doenças, que foi o que eu passei. Mas lidar com isso, com a ideia da finitude, eu lido bem. Eu sei que vai acabar para todo mundo. O que é complexo para mim é a sensação, o temor de ter projetos interrompidos. Caramba, eu fui embora antes de terminar as coisas que eu tinha para fazer. Eu acho que, assim, criar um filho, transmitir todos os valores e vê-lo aplicar esses valores na vida adulta, vê-lo andar com as próprias pernas, é o maior projeto que um ser humano pode ter na vida. E eu não concluí esse ainda. Com a Caroline está só no começo. Então seria muito duro para mim lidar com isso. Partir antes disso terminar. E uma outra coisa sobre a morte que não é um medo, mas é um incômodo que eu tenho. É com o nosso, a maneira como esse desfecho é feito. Eu não sei por que é assim. Existem diferentes visões religiosas sobre isso. Eu me apego a algumas, outras eu acho que não fazem sentido, mas independentemente do que faça sentido ou não, o que mexe comigo é como esse capítulo final é escrito, como isso é encerrado. Eu não gosto da ideia de ver uma vida, né, de você olhar para um rosto que construiu tanta coisa, que lutou tanto por você, e quem perdeu um familiar, um pai, um avô, uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que o criou, alguém que foi importante, sabe como é essa dor, de você ver ali essa pessoa e vê-la colocada numa caixa de madeira, numa gaveta, e acabou ali, assim, sabe? Eu acho que a morte, como ela poderia ser um desfecho mais digno para a nossa passagem aqui. É duro falar isso, né? Até religiosamente parece uma coisa meio difícil de digerir, mas eu tenho dificuldade de fazer essa digestão, sabe? Eu acredito muito na existência de um Deus, eu tenho uma inclinação mais para a explicação cristã do que é o mundo, do que são os valores, do que foi a criação da humanidade. Já disse isso outras vezes aqui, é uma linha com a qual eu me identifico mais, mas essa coisa do ato final, como ele se dá, me incomoda. Eu não gosto de passar por isso, eu não gosto nem de projetar isso, eu não gosto de lembrar quando passei por isso, quando tive que me despedir de alguém. Mas deve haver uma explicação. Sim. E eu tenho absoluta certeza que enquanto estiver aqui, talvez eu me aproxime um pouco mais com tempo de vivência, com leitura, com experiência, com mudança de visão. Talvez quando partir, eu esteja mais próximo de uma convicção, de uma verdade, de um esclarecimento sobre isso. Mas o esclarecimento pleno eu não terei, você não terá. Acho que aqui na Terra, nenhum de nós. Faz parte do mistério que cerca a criação disso aqui tudo. Porque não é possível que isso aqui tudo exista sem uma razão, sem alguém que seja um grande arquiteto disso e que tenha as suas razões para montar isso tudo do jeito que montou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso aqui é obra do acaso, não. A vida não pode ser o acaso. Não pode ser algo que surgiu do nada e que vai acabar no nada. Eu não acredito nisso. Obrigado, viu, Luan, pela pergunta. Tá bom, ficou na duração que eu gostaria aqui. 20, 25 minutos. Vídeo legal pro seu domingo aí. Cada vez mais, ou vocês fazem perguntas profundas ou vocês fazem perguntas canceláveis. É porque vocês me adoram mesmo. Deixa mais aí pro domingo que vem, tá? Lembrando, gente, para facilitar a vida, deixa a sua pergunta nos comentários desse vídeo aqui, porque se espalhar nos comentários dos vídeos da semana, fica mais difícil pegar, porque é muita gente comentando sobre diferentes assuntos, então aqui você facilita a minha vida e aumenta as tuas chances de ter a pergunta respondida por mim, tá? Então, nos comentários desse vídeo, você deixa a sua pergunta para o domingo que vem. Sobre futebol, sobre qualquer outro tema que eu não entenda, sobre qualquer outro tema onde eu possa ser cancelado, fique à vontade, deixa a sua pergunta aqui. E se você ficou até o final do vídeo, deixa o like. Bom domingo para todo mundo. Nos vemos em mais uma baita semana. Semana de Liga dos Campeões, semana de brasileiros na Libertadores. Vai ter muito assunto para os vídeos. Nessa segunda-feira, meio-dia, na hora do seu almoço, tem mais um. Abraço, pessoal. Tchau.